Eu me chamo Cirlei Limberger, sou decoradora de interiores, professora e mentora de decoração. Eu ajudo mulheres a construírem um lar mais bonito, acolhedor e afetuoso. Também sou especialista no estilo de decoração farmhouse, que é o estilo de decoração que eu utilizei na transformação desse banheiro. E nesse vídeo vocês vão acompanhar um tour explicativo pelos detalhes do banheiro, quais foram os meus pensamentos e o porquê de cada uma das minhas escolhas. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Bora comigo então entender todas as escolhas desse banheiro que ficou sensacional? Aqui nesse banheiro nós aplicamos o mesmo piso laminado que utilizamos em todos os outros ambientes da casa. Sim, podemos utilizar piso laminado no banheiro, obviamente não dentro do box. E não, eu não jogo água para lavar o banheiro. E sim, o meu banheiro é bem limpinho e bem cheirosinho, sem precisar jogar baldes de água. Bom, utilizamos o mesmo piso laminado para trazer unidade e fazer com que todos os ambientes tenham o mesmo revestimento, trazendo assim a sensação de que o imóvel é maior do que de verdade ele é. Outra grande transformação aconteceu nas paredes, sem nada de quebra-quebra, sem nenhuma obra e com praticamente zero sujeira, zero pó. Qual foi o recurso utilizado? Aqui eu apliquei forro de PVC com junta seca, o que caracteriza o quê? O shiplap, que é um dos tipos de revestimento decorativo de parede mais utilizados no estilo farmhouse. Aqui eu escolhi colocar o shiplap, o forro de PVC, na horizontal, porque eu queria trazer uma sensação maior de amplitude para esse ambiente. Se eu resolvesse colocá-los na vertical, eu daria a sensação de um maior pé direito. Como o pé direito aqui é de 2,60, a gente não tem essa sensação de abafamento. Quando eu utilizo qualquer tipo de revestimento na horizontal, eu faço esse cômodo parecer maior e mais largo. Então, já anota aí essa dica. Um parênteses, tenha sempre um caderninho e uma caneta em mãos cada vez que tu for assistir um vídeo meu e vá anotando todas essas dicas que são preciosas. Aplicamos esse forro de PVC por vários motivos. Primeiro, porque ele era de fácil acesso, um custo, relativamente baixo, e também porque ele não traria sujeira. Uma vez aplicado, essas paredes já estariam prontas para receberem a pintura. Aqui eu pintei o forro de PVC, embora ele já venha na cor branca, mas é um branco gelo. E ele vem com um aspecto de plástico, afinal ele é plástico, ele é PVC. Então foi fundamental pintar, e aqui eu utilizei tinta esmalte no acabamento fosco, para trazer esse acabamento de madeira, esse acabamento de alvenaria, que é muito mais gostoso ao toque. Aqui, então, eu não utilizei rodapé. Eu escolhi não usar rodapé, mas poderia ter seguido com o mesmo rodapé, igual ao rodapé que a gente utilizou nos demais ambientes aqui do apartamento. Outra grande alteração que nós fizemos aqui foi a troca das louças. O vaso sanitário existente era um vaso que tinha bastante problema. Ele tinha pouca vazão, o sifão era muito apertado, então frequentemente a gente tinha problema com a vazão, dos sólidos. Então, trocando o vaso sanitário, ele era bege e eu coloquei um vaso, então, com uma vazão maior, com sifão, com maior volume, na cor branca. E aí eu troquei também a pia de coluna, mas mantive o visual de pia de coluna, não quis trazer um balcão para cá, porque no estilo farmhouse eu poderia trazer várias soluções para resolver essa bancada, mas eu preferi trazer a solução de uma pia de coluna. Essa é uma pia de coluna vintage, ela é antiga, ela é dos anos 50, e eu trouxe na cor branca, e aí eu coloquei os metais no dourado fosco. O espelho é um espelho antigo, garimpado, então vocês vão ver que tem muito garimpo aqui nesse banheiro. A pia é garimpo,
né? A torneira é nova, mas a bandejinha onde eu coloco os frascos de sabonete líquido e hidratante também é um garimpo. O espelho é um garimpo, onde eu só lixei e apliquei cera para dar acabamento. Esse móvel aqui, que está aqui no lugar onde originalmente a gente tinha o lava-pés, o lavatório, né? Que foi retirado porque não se usa. Então aqui eu coloquei um móvel que é uma mini cômoda, também garimpada. Acima da mini cômoda eu quis trazer esse armário que é uma farmacinha, que é uma graça, que poderia ter maquiagem, creme, né? Enfim, poderia ter o que eu quisesse colocar. Sobre essa cômoda, eu coloquei uma bandeja, que na verdade é uma travessa, é um item de mesa posta, né? Onde eu coloquei também um frasco, um vidro, né? De boticário antigo com sabonete sobressalente. Então, eu já tenho o sabonete aqui à mão e ao mesmo tempo ele decora. Aqui um outro vidro de boticário também, só decorativo. Uma florzinha que não pode faltar em uma jarra, uma leiteirinha antiga. E aqui garimpo, isso aqui tudo é garimpo. E esse aqui também garimpo, olha que graça, gente, é uma espécie de palmatória, um castiçal palmatória, mas que tem o espaço para colocar a caixinha de fósforo, ó, também garimpado. Aqui dentro eu posicionei vários frascos de boticário, também garimpados. Outra grande sacada que trouxe um resultado visual muito interessante foi o uso do cortineiro de madeira e da cortina de tecido. O shiplap, ou seja, o forro de PVC junta seca, que quando aplicado assim na parede configura a técnica do shiplap, foi aplicado apenas nas paredes fora do box, tá? Dentro do box, nós aplicamos tinta epóxi com acabamento acetinado na cor branca. O box era um box de vidro, aquele vidro que ele parece, não é um mini boreal, mas ele tem uma texturinha. E esse vidro a gente não quis trocar, nós mantivemos. É um box bom, super funcionando. O que nós trouxemos de diferente para cobrir o box, que em termos de estética não é tão bonito assim, em termos de aconchego visual e acústico, fica muito melhorado. Nós trouxemos uma cortina de tecido, isso mesmo, é uma cortina de tecido 100% algodão, que neste caso eu vim com a cortina desde o teto. Poderia vir com esta cortina logo acima do perfil do box, mas eu teria aquela transição do shiplap para o azulejo convencional, que eu não queria que aparecesse. Então, nesse caso, eu fiz uma cortina do piso ao teto e lá em cima eu finalizei com um cortineiro de madeira com um acabamento bem natural. A gente chama isso de acabamento lavado. É uma madeira bem natural que foi apenas encerada. E aí o trilho, um trilho convencional de cortina, está preso no lado avesso desse cortineiro. Então, com isso, eu consigo vir com essa cortina do teto. Posso usar um trilho suíço convencional, um rodízio bem simplesinho, então eu não gasto com esses acessórios. E aí eu arremato esse trilho com o cortineiro, que traz um visual muito bonito, aconchegante e até extremamente diferente, inusitado, né? E ele está no padrão madeira, por quê? Porque eu tenho as paredes todas brancas, as louças são brancas, então para que eu traga mais sensação de aconchego, eu entrei com madeira em alguns itens, no espelho, na própria mini cômoda, no próprio cortineiro, né? E depois eu complementei, que vocês vão poder ver no tourzinho, com itens em fibra natural. A lixeira, por exemplo, eu usei em fibra natural. A cúpula da luminária de parede, que foi garimpada também. Foi um grande garimpo que nós fizemos no Uruguai, na última vez que nós estivemos lá. E essa cúpula, então, ela é de fibra natural, para justamente poder contrapor e trazer esse aconchego. Uma coisa que eu percebo que muda muito em banheiros onde nós utilizamos cortina de tecido sobre o box de vidro ou sobre uma cortina de PVC, transparente, colorida, não importa,
é a questão da acústica. Em banheiro, como a gente tem muito azulejo, né, louça, metal, são materiais que não absorvem o som, né? Então o som ele fica reverberando nesses ambientes. Então o uso de tapete no chão do banheiro é essencial para a gente trazer um pouco mais de linha têxtil para esse banheiro e tratar acusticamente esse ambiente. Então a cortina de tecido, ela tem, além de, né, ela tem várias funções. Primeiro, de dar privacidade para quem está lá tomando banho, né? Esse é o único banheiro aqui dos quartos, então nada impede que o meu marido esteja tomando banho, a minha filha esteja tomando banho e por algum motivo eu precise acessar esse banheiro. Essa cortina fechada dá privacidade. E vou dizer pra vocês, é bem gostosinho tomar banho do lado de lá, tá? Com a cortina ali, parece que fica mais quentinho, a gente fica mais protegido. Ela trata acusticamente o nosso ambiente, né? Porque o som bate aqui, dá uma amortizada, dá uma amenizada. E também ela cria essa barreira visual pro box, que não é um box uau, né? Cobre a transição dos dois materiais. Então, na minha opinião, é um recurso sensacional. Na nossa casa, todos os nossos outros boxes têm cortina de tecido pela frente. Desse lado de cá, a gente tem literalmente a área de passagem do banheiro, né? Eu vou entrar aqui, vou direto pro box, né? Ou vou ficar aqui na frente, enfim. Então, contra essa parede, obviamente, eu não coloquei nenhum tipo de móvel, mas eu não desperdicei a parede. E eu acredito muito que, duas coisas. Quando a gente explora as paredes com ganchos, a gente faz render o espaço dos nossos ambientes. E outra coisa, como que eu decoro esse monte de gancho? Com exceção do eucalipto que tá aqui e que tem um cheirinho muito gostoso, logo que a gente abre a porta, a gente percebe, né, o aroma do eucalipto aqui dentro, eu utilizei os outros ganchos com itens que eu uso no banheiro, né? Então eu tenho aqui essas sacolinhas de algodão, né, com essa trama, onde eu tenho o papel higiênico sobressalente. Aqui eu tenho algumas revistas, porque sim, a gente tem o costume de, enquanto usa o banheiro, às vezes dar uma folhadinha folhear uma revista, né? E aí, isso aqui tá decorando, mas isso aqui é prático. Se a minha revistinha não estivesse aqui, teria que estar em algum outro lugar, né? Se o meu papel higiênico não estivesse aqui, talvez o meu convidado ao vir, e se eu me descuidei e a papeleira está sem papel, ele às vezes não vai se sentir à vontade para abrir a mini cômoda, abrir o armário e procurar papel higiênico, que também tem lá, né? Ele vai bater o olho e ele vai perceber que aqui tá o papel higiênico e ele pode repor, né? Não vai passar apuros no meu banheiro. E aqui, para complementar, uma torre de quadrinhos, todos eles garimpados. Todos esses quadros são quadros antigos. Então a gente traz muita personalidade e o garimpo está em todos os cantos desse banheiro, trazendo personalidade, trazendo também a questão de investimento, né? Porque, obviamente, eu comprar esse quadro numa feirinha, eu vou pagar muito menos do que comprar um quadro num site, comprar um quadro em uma loja, né? Então, todas as vezes que tu puder garimpar, faça uso desse recurso do garimpo. Dentro do estilo farmhouse, nas minhas decorações, o garimpo ele está presente em absolutamente todos os itens, em todos os ambientes tem móveis garimpados. Esse apartamento, a nossa casa, aliás, né? Eu diria quase que 80% dos móveis que nós temos aqui foram garimpados. Então, não esqueçam do garimpo e aprendam a garimpar comigo, porque eu também ensino a garimpar. E aí, dentro da área do box, obviamente, eu não segui com o piso laminado. Então, eu pintei os azulejos e o piso com tinta epóxi na cor branca, no acabamento acetinado. Tem um acabamento bem gostosinho. E aqui dentro do box, um recurso que eu gosto muito de utilizar é a instalação desse tipo de barra, que é uma barra que a gente pode usar na cozinha, no banheiro, no home office, todos os ambientes da casa, né, poderiam ter uma barra dessa, porque é muito prático. E como a gente não tem aqui a opção de fazer nicho na parede para colocar os frascos de shampoo e condicionador, então eu usei o cestinho que já vem com a barra, né? E dentro do cestinho os frascos de condicionador, enfim, todos os que tu precisar. E frascos, gente, de shampoo, condicionador, sabonete íntimo, sabonete líquido, hidratante, o que for. Frascos padronizados.
E aí imagina toda essa produção nesse banheiro e aí eu vou colocar ali um frasco de shampoo e condicionador roxo, rosa, vermelho, com um monte de informação. Com toda certeza, a estética ficaria comprometida. Pode parecer bobagem, mas não é. E eu vou dizer para vocês que o investimento em uma peça dessas fica menos de R$30. E é uma peça que tu tem para muitos anos, né? Então, fica a dica aí, anota, lembra do caderninho? Então, anota aí, frascos padronizados. Finalizamos esse tour explicativo mostrando a luminária, que é uma luminária pendente e ela é de um modelo retrô. Vocês sabem a diferença de vintage e retrô, né? Eu espero que sim. Caso não saibam, vou preparar um vídeo com esse conteúdo também. Então aqui eu estou utilizando uma luminária preta, então reparem que os metais do banheiro estão na cor dourado fosco, dourado envelhecido. E a luminária é na cor preta, a barra é na cor preta. Não preciso combinar metais com luminária, com acessórios, desde que todos os metais sigam um único acabamento, os meus acessórios seguem todos um único acabamento e eu posso fazer a mistura de vários acabamentos, tá bom? E aí, se vocês perceberem, o ponto da luminária estava centralizada entre essa parte do banheiro e dentro do box. Uma vez que eu dividi literalmente esse banheiro em duas partes, eu quis que a luminária de cá ficasse centralizada nesse espaço do box até a porta. Então, para não rasgar a laje, não fazer nenhum tipo de obra, eu utilizei um recurso que eu gosto muito, a gente usa muito em interiores, que é o recurso do chicote, que é quando eu saio com o cabo de luz, com o fio da luminária, do ponto original na laje, faço essa voltinha, prendo lá e desço até a altura que eu quero. Ó. E a altura é essa, pega a pessoa mais alta da tua casa, faz levantar a mão e essa aqui é a altura que tu pode deixar a tua luminária pendente. Luminária pendente, quanto mais para baixo, sem atrapalhar, mais bonita ela fica. E ela é retrô, linda, eu amei e repeti esse modelo no corredor do apartamento também. E é isso, temos um banheiro personalizado, um banheiro aconchegante, com uma acústica tratada e fundamentalmente um banheiro prático. Tudo que eu preciso está à mão. E essa é a boa decoração. A decoração que é silenciosa e a decoração que atende às nossas necessidades ao fazer uso de todos os ambientes. Agora a gente vai fazer um tourzinho bem demorado, bem devagarinho, vamos acender a velinha e vocês se imaginem dentro desse banheiro. Curtam bem esse tour e depois nos comentários vocês me contem do que mais vocês gostaram dentro deste banheiro.
esse foi o nosso tour explicativo pela reforma sensacional desse banheiro, um banheiro comum que foi transformado em um autêntico banheiro no estilo farmhouse. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, eu sugiro que tu te inscreva agora e já ativa o sininho para receber as notificações e receber o alerta para os próximos vídeos. E já deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas do que tu mais gostou ou então como tu faria a transformação de um banheiro aí na tua casa, diferente de como eu fiz aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo!